Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero, nesta hora, fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, fale conosco através desta palavra que vamos ler e meditar. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração que está me vendo, me ouvindo, e que tudo seja para a glória do Teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom. É muito bom a gente poder meditar na palavra de Deus. E o título que eu escolhi para essa meditação é A Herança Garantida. E a gente pensando na herança material mesmo, quem garante que uma herança vai ser usufruída na sua plenitude? Às vezes a pessoa ganha uma herança, né? E o pai trabalhou, o avô trabalhou, criou, fez uma empresa, fez uma firma, fez lá um império. E aí as pessoas mais idosas, o pai, o avô, eles venham a falecer, então a herança daquele bem, daquele patrimônio, daquela empresa, daquele conglomerado de empresa vai para os descendentes. E às vezes uma má administração ou uma falta de compromisso ou de estar presente, de regaçar as mangas como o pai, o avô fez, o que acontece? Essa herança ela não é garantida que os herdeiros vão continuar aumentando ou permanecendo com ela. Muitos perdem. Nós temos muitas citações aí na imprensa, né, que, puxa vida, a pessoa criou um império, mas só que ela foi passado para os filhos e foi delapidando aos poucos. Então, a gente tem que entender, uma herança garantida, a gente só tem a herança garantida lá nos céus. É isso que eu vou falar. Mas é muito importante a gente saber que não é porque somos herdeiros aqui na terra que estamos garantidos com as coisas materiais. Se temos alguma coisa, se conquistamos alguma coisa, foi porque Deus permitiu, dando saúde e sabedoria aos pais, aos avós, a nós, para administrarmos. E por que não pedir sabedoria ao Senhor? Então, você tem bens na tua mão, conquistado com a luta, com o trabalho, peça direção, peça sabedoria, para que Deus te oriente naquilo que você tem que, como administrar. Porque, na realidade, nós não somos proprietários de nada. Somos mordomos, por um pouco de tempo, enquanto estivermos nessa terra, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Às vezes, Deus nos dá o privilégio de comprarmos uma casa, comprarmos um automóvel, ou termos outro patrimônio em algum lugar. Isso é bênção de Deus. A gente não é dono de nada. Muita gente se sente poderoso porque tem isso, aquilo outro, mais do que as outras pessoas. Não, nós não somos donos de nada, somos mordomos. O mordomo ele não é dono, ele administra, ele cuida. Mas a herança garantida só Deus pode dar. Não? Agora, pense uma coisa aqui, fazer parte de uma herança sem merecer é algo maravilhoso, não é? Às vezes alguém te colocou na herança e você ou essa pessoa que eu estou dando o exemplo aqui, não faz parte daquela família. Existem muitos casos assim, a pessoa nem esperava, ou ela foi um empregado, foi um amigo, ou foi alguém que ajudou aquela pessoa já na idade avançada, e quando aquela pessoa morreu, ela incluiu essa pessoa na herança, e ela nem sabia. E quando então o testador que faz o testamento, quando a pessoa que vai ler lá, o advogado que vai ler, ele vai falar, puxa vida, vou convocar as pessoas que estão no testamento. E essa pessoa que não faz parte, ou não fazia parte da família, é chamada. E ela fica surpresa, puxa, a pessoa me incluiu no seu testamento. Não é maravilhoso isso? A gente, sem nada, sem menos assim, por nada, alguém, né, um advogado ou uma carta, chega, olha, você está convocado para a abertura do testamento do fulano de tal. E a gente vai, surpreso, que alguém me considerou ao ponto de me incluir no testamento. É uma surpresa maravilhosa. Eu conheço pessoas assim, só que aí os tios muito, muito distante, que essa pessoa falando, eu já não vi há muitos anos, porque ele morava em outro estado, e até em outro país, e agora ele morreu, e como eu sou o herdeiro legítimo, né? Herdeiro assim, muito lá, não tinha filhos, aí vai, e chegou para mim, que era um sobrinho de 2º, 3º grau. E a gente fica muito contente, mas, puxa vida, sem esperar, aquela bênção chegou sem a gente esperar, sem a gente planejar, né? Sem a gente contar com aquele dinheiro, com aquele bem que foi disponibilizado para nós. Então é maravilhoso você fazer parte de uma herança sem merecer. Exatamente isso que aconteceu com a gente, quando Jesus veio, né? Nós nos tornamos filhos
filhos de Deus através de Jesus e herdeiros e co-herdeiros através de Jesus Cristo, pelo seu sangue, porque ele nos comprou. Então nós nos saímos da qualidade de criaturas de Deus, porque ele criou todas as coisas, e passamos a ser filhos de Deus. Não é maravilhoso? Você faz parte de uma herança maravilhosa, uma herança que está garantida lá no céu. Então, alguém considerou você a tal ponto de incluir você e eu no testamento, né, que é o testamento divino. Sabemos que muitos que recebem a herança perdem parte ou tudo por uma má administração, como eu falei. Lembram-se da passagem que nós não vamos ler, mas o filho pródigo, ele não foi lá, pediu, o pai era uma pessoa de bem, tinha fazenda, tinha outros bens, e ele, jovem, ainda pediu a sua herança antecipada, porque normalmente você vai ter posse da herança quando o testador, a pessoa que faz o testamento, morre. Somente aí o testamento é aberto. E o pai daquele filho pródigo estava vivo, né? E tinha um outro irmão também. E ele era o mais novo e pediu a sua herança. Então foi calculado lá, não sei qual era o valor que significaria a parte dele, mas foi dado a parte para ele. E ele saiu para viver a vida. Não foi assim que ele pediu? Quero conhecer o mundo, saiu para viver a vida. Deve ter esbanjado mesmo todo o dinheiro, feito amigos, entre aspas, enquanto você tem condições, você tem amigos. E o dinheiro vai acabando e acabou de tal forma que na cidade, no lugar onde ele estava, teve uma grande fome. E ele, então, não tinha o que comer, ele comia aquelas bolotas dos porcos, dado aos porcos, aos animais. Aí ele caiu na real e falou, poxa, os jornaleiros do meu pai, os empregados do meu pai, vivem uma vida digna. Eles têm onde dormir, onde comer, eles são bem alimentados, são bem tratados, então eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai, que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas que eu seja um simples empregado, que eu sei que estaria em condições muito melhores do que esta que eu estou passando, porque eu esbanjei, eu perdi toda a minha herança. Então, a herança material não é garantia que a gente vai estar tranquilo para o resto da vida. Aquele jovem pediu a herança. Por quanto tempo ele foi gastando, nós não sabemos, mas não demorou muito, até que ele esbanjasse todo aquele dinheiro. E aí você viu que uma má administração pode fazer isso. Mas eu queria compartilhar com você o que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Gálatas, Paulo falando aos Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Eu vou ler aqui na versão Bíblia Viva, mas você pode ler em qualquer versão, que o conteúdo é o mesmo, só para que a gente possa explicar para você. Gálatas 4, de 1 a 7. Ele fala assim, lembre-se, porém disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem até atingir a idade determinada por seu pai. Hoje, assim, uma criança é herdeira, é o herdeiro de bens assim, sem a perder de vista. Mas ela é menor, então ele tem que ter um tutor, tem que ter um administrador até aquela idade de maioridade, para ele poder assinar, ter a responsabilidade para assumir. E aí ele continua assim, olha que comparação interessante que Paulo fala aos Gálatas. Aí no versículo 13 ele fala assim, era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Nós não éramos herdeiros, nós não tínhamos direito, né? É como aquele menino, tem tudo, mas não tem nada. Ele não pode assinar um cheque, ele não pode comprar o que ele quer, ele não pode tomar uma decisão, porque ele tem administradores, tem os tutores ali. Então ele compara a gente antes de sermos alcançados pelo Senhor. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominavam este mundo. Éramos escravos. A gente, muitos, depois de converter, de ter um encontro com o Senhor, eles relatam o seu testemunho. Quantas coisas erradas as pessoas fizeram, quanto arrependimento, né? Poxa, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não faria isso. Era escravo de um vício, escravo da promiscuidade, da idolatria, e aí vai. Muitos dão esse depoimento, pensando que são livres, mas não são livres, são escravos daquilo. Muita gente que fuma, que está envolvido com drogas, fala, eu paro a hora que eu quero. Não para, é uma mentira que ele põe na cabeça para justificar a deficiência que ele tem de tomar uma atitude, ter um domínio próprio e largar. Eu largo a hora que quero. Não larga, não. Ele está ali preso, é um escravo. E a gente era escravo antes de aceitar Jesus. A gente
A gente pensava que éramos livres, mas éramos escravos dos rudimentos desse mundo, dos desejos pecaminosos desse mundo, que leva à morte, leva à perdição. E ele deixa bem claro, né? Nós tínhamos o direito, podemos ter o direito, porém temos que herdar primeiro a posição de filhos para herdarmos esta herança. E aí ele fala então que nós éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Aí veio Jesus, no tempo certo, no tempo maduro, no tempo ideal, no tempo correto, Deus mandou o seu filho. Ele estava prometido há 4.000 anos atrás, antes de Jesus vir, desde a fundação do mundo. Pelo primeiro pecado, sempre menciono isso, primeiro pecado de Adão e Eva, pela desobediência de comer o fruto proibido, Deus já providenciou quem? Jesus, que viria 4.000 anos, lá do paraíso, Adão e Eva, 4.000 anos, para, no tempo certo, no tempo maduro, para resgatar a humanidade. Eu fico sempre pensando assim, Deus não esperou Adão e Eva terem filhos e filhas, gerações e gerações, que foram se perdendo para pensar, não, eu preciso mandar alguém para resgatar essa comunhão perdida. Pecado rompe a comunhão com Deus, mas não. Pelo primeiro pecado da desobediência, porque desobedeceram a Deus, rompeu a comunhão com Deus. Para reatar essa comunhão, precisava de quem? De Jesus. Não foi um anjo, nem um arcanjo, nem um serafim, nem um querubim, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado para morrer por nós. Então, no tempo certo, 4.000 anos da promessa, Deus prometeu e 4.000 anos depois veio se cumprir esta promessa. Jesus veio, se encarnou, sendo Deus, se encarnou através do Espírito Santo na Virgem Maria, cumpriu o recado que ele tinha que dar, as boas novas de salvação, foi caluniado, esbofeteado, açoitado, foi levado à cruz sem pecado algum, levando ali na cruz o meu pecado e o teu pecado. E ali ele consumou a obra do Pai, estava resgatando, dando a oportunidade de nós sermos herdeiros agora. Antes de Jesus, poderíamos ser herdeiro pela fé na promessa, acreditando que a promessa viria. Eu também me encaixo como herdeiro, me encaixaria como herdeiro se eu fosse viver antes de Jesus. Mas de Jesus para cá, nós conhecemos a história, que temos a palavra de Deus na nossa mão, que relata tudo o que aconteceu, que a promessa em Jesus foi cumprida, a promessa do Pai foi cumprida, agora nós nos tornamos filhos de Deus. Estou lá incluído no testamento do Senhor Jesus. E um dia esse testamento vai ser aberto. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nosso testamento está garantido, ou seja, nosso testamento está garantido porque nós estamos nesse testamento e vamos herdar essa grande herança daí, essa grande herança. Então, no tempo certo, Deus mandou Jesus. Versículo 5, ele mandou Jesus para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Jesus veio, ele cumpriu a lei, ele não veio revogar a lei, porque a lei nunca foi cumprida, literalmente. As pessoas cumpriam um item, 2, 3, 4 da lei, mas deixava de cumprir um, pronto, não cumpria toda a lei. Somente Jesus, que ele veio, cumpriu a lei de Moisés. E através de Jesus, ele nos tornou livres dessa escravidão que era guardar a lei daquele jeito. Então não preciso mais guardar a lei? Sim, precisa sim. Mas Jesus te deu livre acesso. Todo aquele ritual, aqueles sacrifícios que eram feitos para a remissão dos pecados, quando se confessava um pecado, tinha que ir lá sacrificar um animal inocente, tudo isso tinha um significado que Jesus faria na cruz do Calvário. E com esta morte de Jesus, ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, comprados pelo seu precioso sangue. Nós que cremos e pedimos para que ele entrasse no nosso coração. Então, aí ele continua no versículo 6, e porque vocês são filhos, são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. Ou seja, somos herdeiros. Então, olha, uma coisa interessante para a gente lembrar aqui. Nós não tínhamos direito nenhum. Nós não tínhamos direito de estarmos no testamento de Jesus, né? Mas quando ele veio, morreu por nós, através da nossa aceitação, pedindo para ele entrar no nosso coração, passamos então a ser incluídos nesse testamento, que um dia vai ser aberto, né? E que nós receberemos esta herança maravilhosa, essa herança que já está garantida para nós que
aceitamos o Senhor e vivemos de acordo com aquilo, com as instruções da palavra de Deus. Agora eu quero completar também a continuação desse pensamento de ser filhos, de ser comprado, de ser incluído no testamento para sermos herdeiros. Abra a carta lá de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 16, nós vamos ler e vamos extrair mais algumas verdades desta palavra que conclui aquilo que nós lemos, que Paulo falando aos Gálatas. Então Pedro está escrevendo aqui para aqueles cristãos judeus dispersos em vários lugares. Depois da perseguição com a morte de Estevão, eles foram esparramados, foram dispersos. E aí Pedro está escrevendo uma carta para eles todos, que estão dispersos, né? Então diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos judeus eleitos, peregrinos espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que a graça e paz de Deus lhes sejam multiplicadas. Então está deixando claro aqui, vocês que estão esparramados, que são cristãos, né, que aceitaram as verdades das boas novas de salvação, está mostrando aqui a preocupação de Deus Pai, né, em tornar vocês filhos, purificando com o sangue através de Jesus, o sacrifício de Jesus. Esse ninguém apaga, porque ele completou, ele consumou a obra, o projeto do Pai foi completado naquela cruz. E aí ele continua no versículo 3. Toda a honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, não é? A graça do Senhor nos alcançou, a glória ilimitada, o poder ilimitado de Deus. Não há limites para o amor de Deus, né, para conosco. Então, porque a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Eu peguei essa versão porque a forma com que ele coloca aqui, agora nós somos membros da própria família de Deus. Eu posso imaginar que família grande é essa, né? Não é uma denominação, não é uma filosofia, é aquele que foi comprado, lavado, remido pelo precioso sangue. Então você que já tomou essa decisão de convidar Jesus para entrar no seu coração, você é membro da própria família de Deus. E que família maravilhosa é essa? E agora, vivemos a esperança da vida eterna. Então, a herança, já que eu sou herdeiro, pertenço à família do grande Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sou herdeiro daquilo, tudo que ele me prometeu. Porque Cristo Jesus levantou-se dentre os mortos, e Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Está reservado. A herança garantida, ou aqui ele fala, a herança inestimável da vida eterna. Está garantido. Você se tornou membro da família de Deus, pronto, é permanecer como membro. Agora, vamos pensar aqui uma analogia. Se nós temos uma nossa família carnal, pai, mãe, os filhos, como aquele filho pródigo, ele tinha uma família abençoada, ele tinha uma família segura, estruturada, uma família que cuidava, zelava pelos filhos e também por todos aqueles que dependiam daquela família, aqueles empregados, eram bem tratados. Mas aquele filho achou por bem tomar o seu rumo, ele pediu a herança e saiu. Se ele não retornasse para a família, ele ia morrer sem mais nada, porque a herança que lhe competia, materialmente falando, ele torrou tudo. Mas agora caiu a ficha, ele voltou e o pai o acolheu de novo. E muitas vezes a gente faz isso. A gente perde a grande bênção de fazermos parte da família de Deus e a gente se desvia, né? Eu frequentava a igreja, eu era alguém que trabalhava na obra do Senhor, eu tinha prazer em ir, eu orava, eu lia a Bíblia, eu tinha comunhão com os irmãos, mas por algum momento, uma canseira aqui, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não estou a fim de ler a Bíblia, orar, já estou meio deixando de lado, só oro para comer, almoço e janta, pronto, já é muito. E vai se esfriando, ao ponto que amanhã depois está se distanciando da família de Deus. E é um perigo isso daqui. Então, para nós que somos, né, herdeiros da família de Deus, Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura, imaculada,
sem perigo de sofrer alteração ou estragar-se. Uma herança material, como eu falei no início da nossa conversa aqui, uma má administração pode torrar toda a herança. O pai deixou uma grande empresa, mas eu não soube administrar essa empresa, daqui a pouco não consigo ter o faturamento, daqui a pouco não consigo bancar os meus compromissos, preciso mandar uma parte embora, preciso mandar outra embora, daqui a pouco eu estou fechando a empresa. Então, uma herança material pode ser corroída, né? Pode ser dilapidada, mas aqui a herança que está garantida para nós, a nossa salvação, ela não vai, né? Não tem o perigo de sofrer alteração ou estragar-se, não vai depreciar-se, não vai. Ela é integral, está reservada para nós integralmente. Não é maravilhoso isso, meu irmão? Você já parou para pensar que você tem uma herança que está segura lá no céu, que ninguém vai tirar isso? Podemos passar momentos, como ele fala aqui um pouquinho para frente, sofrimentos, tribulações, mas ninguém mexe naquela herança. Eu passo aqui porque Deus está me provando, me lapidando, mas a minha herança está garantida. Então nós temos que encarar isto, que com o Senhor na nossa vida nós vamos passar momentos difíceis, mas vamos passar, porque Ele vai passar conosco. Então não tem que ter medo. Agora eu perdi uma parte da herança, como é que será que a minha herança está sendo dilapidada? Não está, não. Ela está garantida integralmente, sem alterações de desgaste algum, como ele fala aqui. Versículo 5. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-la. Olha, Deus vai garantir, por meio da fé. Então aí a importância de estarmos ligados no Senhor através da nossa fé. Eu tenho um problema, tenho uma luta, tenho uma dificuldade, mas eu tenho fé que o Senhor vai me dar vitória. Eu tenho fé que esse momento vai passar. Eu tenho fé que, como o Senhor já me atendeu no passado, em situações semelhantes, Ele vai me atender agora também. Então, essa herança aqui, ela está garantida, está segura, por meio da nossa fé. Ou seja, permanecer nos caminhos do Senhor. Uma vez salvo, sempre salvo? Não é não. Uma vez salvo, permaneça fiel ao Senhor, os seus princípios da palavra, e você vai ser salvo e receber aquela herança garantida lá nos céus, guardada sem nenhum desgaste. E ele continua aqui no versículo 5. E essa herança lhes pertence naquele último dia, prestes a ser revelado. No último dia, quando o Senhor voltar, tocar a última trombeta, a igreja for arrebatada, a igreja que eu digo, o corpo de Cristo esparramado sobre a face da terra, aqueles lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, não é placa, não é denominação, aquele que tem a certeza da sua vida eterna, porque pela fé ele vive na dependência do Senhor, e ele tem a sua vida na total dependência do Senhor, dia a dia, um dia de cada vez, lutas, mas vitórias após as lutas. E ele fala aqui, olha, portanto, olha que recado, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Olha lá, estou passando luta, mas lá no futuro está garantido, ninguém rouba, ninguém mexe. Se eu tenho um dinheirinho guardado em casa, eu vou ter que esconder bem, porque se entrar um ladrão ou uma joia que eu consegui conquistar no longo dos anos, eu tenho que guardar, camuflar, porque alguém pode roubar, né? Mas aqui ele fala assim, olha, há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo. Aqui ele fala dos momentos de luta, de provações. Embora a gente seja entristecido durante algum tempo, aqui na terra, por todo tipo de provações, independente disso, a nossa herança está garantida, maravilhosa, o nosso futuro está garantido. Muitas vezes a gente luta, se esforça, se mata aqui nessa terra para eu quero ter um futuro tranquilo. E aí os anos se passam, você se desgasta fisicamente, perde a saúde por causa de tanto esforço físico para segurar o seu emprego ou para guardar uma reserva. Não estou falando que isso é errado, não, tem que ser prudente mesmo. Mas com medo de ter um futuro inseguro. Mas se você tiver a tua fé ligada no Senhor, obedecendo aquilo que está escrito na palavra, ninguém tira isso da eternidade. Ladrão não rouba, traça não corrói, é o que a palavra fala. Nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas lá no céu. Esta é uma herança que ninguém toca, ninguém mexe, uma herança garantida. Então ele fala que nós podemos, né? Temos que ficar alegres, podemos, mesmo nos momentos de luta, de provações, de situações inesperadas que nós podemos passar, nós temos que estar firmes no Senhor, porque isso aí é uma prova. É uma prova se nós vamos permanecer fiéis a Ele ou não. Como é que está a nossa fé? Deus, Ele quer provar a gente. Muitas vezes Ele permite situações
para melhorar a tua vida espiritual. Você está distante, está um pé aqui, um pé lá, ou não está com muito compromisso com o Senhor, não ora, não mais lê a Bíblia. Então eu acho que isso não é mais importante. Deus permite uma prova, um problema, para provar você. E aí é para a gente sentir que nesta terra nós não temos segurança nenhuma, só podemos continuar vivendo aqui pela fé no Senhor Jesus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Então, esses momentos aqui na terra é para nos provar, para saber se eu passo ou não passo nessa prova. Versículo 7. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm para verificar se ela é forte e pura ou não. Então, olha, essas provações, esses momentos de lutas que nós enfrentamos aqui, Pedro falando, aqueles cristãos, judeus esparramados sobre aquelas partes da Galácia, Capadócia, Ponto, Ásia. Então, se eles estavam sendo fiéis ao Senhor, conheciam a verdade, eles foram esparramados pela perseguição. Mas olha, essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm para verificar se ela é forte, pura ou não. Então pense em você. As provações que eu estou passando, eu estou passando ela, clamando, buscando, sabendo que ela vai passar, que é um momento na minha vida. E quantos momentos a gente passa? Passa um momento, aí você tem um tempo, daqui a pouco passa outro momento de provação, mas sempre que você estiver dependendo do Senhor, Ele nunca vai te abandonar, nunca. Você é filho, você faz parte da família de Deus. O pai não abandona o filho. Não é porque o filho está lá desempregado naquele momento que o pai fala, ó, se vira, você não pode mais cooperar com a renda da família, você está deserdado, você vai embora. Não, o pai não faz isso. O pai abriga naquele momento. Não foi assim o pai do filho pródigo? Ele podia falar assim, olha, você já recebeu tudo, não tenho mais nada para você, porque o resto agora é para o outro teu irmão. Mas ele colheu aquele filho, porque esse filho estava perdido e agora ele voltou para a casa do Pai, voltou para a família de Deus. Se talvez você que esteja aí me ouvindo, está distante da casa do Senhor, quem sabe você esteja nessa condição, porque eu não sei quem vai ouvir esse vídeo que está no YouTube, mas de repente você que está distante, já há um tempo, faz um tempo que você não vai mais buscar ao Senhor, que não ora, que não frequenta uma igreja, que não se envolve no trabalho da casa do Senhor, que é uma coisa maravilhosa se envolver nos trabalhos, né? Nós temos lá grupos missionários, temos células, temos o louvor, temos o diaconato, temos uma série de programações tão maravilhosas que a gente pode se envolver, eu posso cooperar, eu posso fazer parte, e a gente se sente alegre porque estou fazendo parte da família de Deus. Eu sou um membro, não um membro inútil, eu sou um membro produtivo. E quando eu me torno produtivo, eu fico, puxa, que gostoso poder saber que eu estou cooperando na obra do Senhor. Não é assim? Então, essa prova que você está passando, esse momento de luta e de dificuldade é para provar a sua fé. Eu tenho fé ou não tenho? Ou só vou ter fé, só vou agradecer quando está tudo maravilhoso? Estou com saúde plena, estou com um bom emprego, tenho renda guardada no banco, posso fazer viagens e viagens e viagens. Será que é só nesse momento que a gente vai reconhecer que Deus é bom? E às vezes nesse momento é o perigo. A gente se afasta porque não tem o tempo para Deus, tem que usufruir o que eu conquistei. E muita gente se perde aí, né? Não estou falando que é errado você viajar, passear, planejar a tua vida, guardar uma reserva, tudo isso é previsão, você tem que prevenir como algo para garantia para o teu futuro aqui, não é errado isso, mas a garantia lá no céu é o fruto do teu trabalho. Então, saiba que esse momento, talvez de luta que você esteja passando, é um momento para provar a sua fé, né? Para verificar se essa fé é forte ou não, se ela é pura ou não. Então eu tenho que saber, o Senhor não me desampara de forma nenhuma, porque eu faço parte da família de Deus. Guarda essa palavra, você faz parte da família de Deus. Então você é tratado como filho, e o filho é protegido, é guardado, é abençoado pelo Pai. Eu lembro quando eu tinha o meu pai vivo, ele nos ensinou desde criança a pedir a bênção. Bênção, pai. E ele dava. Aliás, ele me ensinou a pedir a bênção para o pai dele, eu pedia a bênção para o avô. A gente se reunia todo sábado na casa do avô lá, éramos muitos primos, e toda vez chegava para o meu avô e pedia a bênção. E isso para o meu pai direto, né? Eu e meu irmão sempre pedimos a bênção do pai. E que gostoso ouvir assim, Deus te abençoe, meu filho. Não é gostoso? Eu fazia parte de uma família abençoada, e agora nós fazemos parte também da família de Deus.
e Deus tem prazer em te abençoar. Eu gostava de ouvir essa palavra do meu pai: Deus te abençoe, meu filho. Então essa prova, ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e purifica. Olha como ele faz aqui a comparação. Pedro falando assim: olha, vocês que estão longe, estão lá na Galácia, no Ponto, na Ásia, na Bitínia, vocês estão aí passando por lutas. Vocês saíram do conforto onde vocês habitavam, aqui em Jerusalém, e agora vocês estão lá nesses lugares distantes. Talvez passando provações, lutas e até necessidades. Mas isso tudo, povo de Deus, judeus, Paulo estava falando aos judeus aqui, cristãos, é para provar a sua fé, para que você saiba que Deus não desamparou vocês. Então, tudo isso que vocês estão passando, creia que Deus estará com você como um pai cuida do seu filho. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Olha como ele coloca aqui a comparação, simples ouro. Hoje as pessoas se matam por causa do ouro. A corrida do ouro, eles querem tudo para receber dinheiro, porque eles querem ficar ricos, e o ouro é um metal muito precioso. Aqui ele compara a nossa fé como o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, a nossa fé vai agradar muito, vai tornar isto, vai redundar em louvor, em glória, em honra, no dia em que Jesus vier nos buscar. Teremos os galardões. Os galardões são frutos daquilo que nós fizermos, daquilo que fizermos em vida, na obra do Senhor, se envolvendo, evangelizando, trabalhando. Estou ajuntando tesouros no céu. A herança eu tenho, mas os galardões, as coroas reservadas aqui, são para aqueles que trabalharem, não é? Então, temos que, não é as obras que te garante a salvação. A salvação é por meio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, seu sangue derramado. Se você o aceitou, você está salvo. Mas a herança você já tem garantida. Porém, os galardões você pode conquistar fazendo a obra do Senhor. E ele continua no versículo 8 aqui do capítulo 1 de Pedro. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Nós amamos esse Pai maravilhoso, embora nunca tenhamos visto. Ainda que não o vejam, creem nele. E até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indivisível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por crerem nele será a salvação das suas almas. Então tenha toda a certeza que a herança já está garantida. Versículo 10. Essa salvação foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Eu quero ler mais esse trechinho aqui, porque eu fico pensando, todos os profetas que Deus levantou no passado estavam profetizando da vinda do Messias. Toda a lei estava pautada naquilo que seria o sacrifício máximo de Jesus na cruz. Então os profetas, eles não tinham ouvido as boas novas de salvação. Claro que o Espírito Santo e Deus ungia os profetas, capacitava para que eles pudessem escrever, relatar. Aliás, eles estavam construindo a palavra de Deus. O Velho Testamento todo foi construído em profetas maiores, profetas menores, O Pentateuco, escrito por Moisés, e aí, o livro da lei, tudo isto foi construído, mas eles não tinham a experiência que nós hoje temos de ouvir do próprio Jesus as boas novas de salvação, cumprimento da profecia. Estavam profetizando daquilo que ia receber, daquilo que hoje nós recebemos. Então, no versículo 10 ele fala, e essa salvação foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Eles estavam profetizando que viria, mas eles não compreenderam inteiramente. Embora eles tenham escrito sobre ela, tinham muitas indagações a respeito do que tudo isso poderia significar. Eu fico imaginando, eu vou escrever algo que é tão maravilhoso, mas que eu não tive a experiência. Não é maravilhoso nós termos essa experiência de termos o Senhor Jesus no nosso coração, de termos a porção da palavra de Deus que foi escrita com muito sacrifício? Muitos profetas foram perseguidos, encarcerados, maltratados para escrever esse livro maravilhoso falando da vinda de Jesus. Então os profetas, eles escreveram, mas eles não tiveram a experiência que hoje nós temos. Hoje, de Jesus para cá, porque o apóstolo Pedro, Jesus tinha morrido alguns anos atrás, ele estava escrevendo agora, depois da perseguição, para aqueles crentes judeus. Versículo 11, queria saber a respeito de que o Espírito de Cristo estava falando no seu íntimo, pois ele lhes mandava escrever os fatos que, de lá para cá, têm acontecido com Cristo, seu sofrimento, sua grande glória depois disso. E eles queriam saber quando e a quem tudo isso iria acontecer.
eles foram capacitados, ungidos pelo Espírito Santo para escrever coisas que hoje nós estamos usufruindo. Posso imaginar esses 4.000 anos, né? Desde a promessa que Deus prometeu lá no paraíso que mandaria Jesus, que iria pisar a cabeça da serpente, descendente da mulher. E aí, 4.000 anos, Deus levantou profetas, e eles foram escrevendo, e eles queriam saber como seria isso. E eles queriam saber quando e a quem tudo isso iria acontecer. Para mim, para você. Versículo 12. Foi-lhes dito que essas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde no tempo de vocês. Paulo escrevendo lá no primeiro século. E agora, por fim, esse evangelho foi claramente anunciado a todos nós. Ele foi pregado a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu que lhe falou a eles. E tudo isso é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos dos céus dariam tudo para saber a respeito. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Pedro estava escrevendo, né? Já da volta, ele fala em outra passagem aqui, mesmo na sua epístola, da volta de Jesus, como está próxima a volta de Jesus. Mas para que aquele povo que agora teve o privilégio de receber aquilo que os profetas, que eles queriam tanto, né, saber para quem vai ser, quando vai ser, eles escreveram aquilo que o Espírito Santo tinha capacitado. E hoje o Espírito Santo está conosco para mostrar, para esclarecer a palavra de Deus. Às vezes a gente lê um versículo e aquilo toca profundamente. É o Espírito Santo tratando com a gente. É o amor, é a família do Pai, a família de Deus que você faz parte, que está dando essa oportunidade de a gente, através do Espírito Santo, termos a capacidade de entender aquilo que já foi escrito, né? Para os próprios profetas que não puderam presenciar no momento deles essa tão grande bênção, que é as boas novas de salvação. 14, versículo 14 do 1 Pedro capítulo 1. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, à prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Então, ele está chamando uma atenção aqui. Não volte atrás. Está difícil? Permaneça, tua fé está sendo provada. Mas não volte atrás. A luta é para você buscar mais a Deus. E você vai ser lapidado, aperfeiçoado, e vai ter mais resistência para que outra dificuldade, outra luta lá na frente, você tenha mais condições para superar com mais facilidade. Então, ele fala, não volte atrás aos seus velhos caminhos, à prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor, vocês não conheciam a verdade, andavam lá no mundo, nos prazeres do mundo, não sabendo que havia algo tremendamente melhor, que é fazer parte da família de Deus, ter uma herança garantida nos céus. Versículo 15, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. Ou seja, santificação, estar separado do pecado, das imundícias, dos prazeres carnais, e você encontra força no Senhor. Nunca se esqueça, você faz parte da família de Deus. Não abandone a família como o filho pródigo fez. Ele abandonou, teve que pagar, teve que viver, melhor dizendo, uma situação muito constrangedora, muito humilhante, para reconhecer que ele havia abandonado aquilo que ele tinha tão maravilhoso, que era o aconchego da família. Você faz parte da família de Deus, não abandone esse caminho. Se você abandonou esse caminho, é para você agora, volte para o caminho do Senhor. Se você está distante, o que vão pensar de mim, aquela igreja que eu frequentava, que eu até tinha envolvimento, trabalhando em algumas áreas ali, fazia com gosto, mas agora estou distante, eu não me sinto à vontade, o que eles vão pensar de mim? Volte, você faz parte da família de Deus, ninguém vai pensar nada de você não, nós vamos recebê-lo como aquele pai recebeu aquele filho pródigo, com amor, né? Deu lá roupas novas, colocou um anel, fez uma grande festa para receber aquele filho que havia perdido. Então é esta forma que o pai recebe o filho quando volta aos caminhos do Senhor. Se você está distante dos caminhos do Senhor, não perca tempo, porque a herança está garantida para os filhos da família de Deus. Aqueles que não são filhos, quando morrerem nessa vida, não têm herança. Infelizmente, aquilo que a Bíblia ensina, tem só dois caminhos, o céu ou o inferno. Vão padecer eternamente no inferno. E o próprio Deus Todo-Poderoso levantou profetas, os próprios evangelistas, para escrever aqui
aquilo que acontece com aquele que não quer fazer parte da família de Deus. Não que é para amedrontar, é para mostrar, não tome este caminho. Fique aqui pertencendo à minha família e você vai ter uma grande herança lá no céu. Espero que você possa fazer aí uma retrospectiva na sua vida, refletir em tudo aquilo que você está fazendo, pensando, agindo e saiba que sempre haverá tempo para voltar para a família de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra. A gente lê essa palavra e a gente fica imaginando, ó Deus, o que aqueles profetas estavam pensando quando, inspirados pelo teu Espírito, estavam escrevendo coisas futuras, que não eram para eles, eram para aqueles que viriam receber mais tarde a grande bênção de te aceitar como Senhor e Salvador. Embora eles tinham, sim, o Espírito Santo que os capacitava. Mas, Senhor, nós temos esse privilégio de conhecer a tua história, de reconhecer o Senhor, como nosso Salvador. E se porventura houver alguém que está longe dos teus caminhos, que um dia desviou-se lá atrás do caminho e que está temeroso em voltar, toca forte nesses corações, para que tome uma atitude de voltar enquanto há tempo, para que não perca a herança, porque a herança são para aqueles que fazem parte da tua família, Deus Todo-Poderoso. Então nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Lembrando, fica firme aí, mesmo tendo provações, permaneça, porque Deus não te desampara, o Pai não desampara o seu Filho. Recebe agora a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem apertado em alguém aí. Deus te abençoe, uma ótima semana.